Bom, boa noite a todos e todas. Me chamo Fabiano Devide, sou professor associado do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Sou líder do grupo de pesquisa em Relações de Gênero e Educação Física, o GREGEF, e estamos reunidos aqui hoje para iniciar uma reflexão sobre os estudos das masculinidades na educação física e no esporte, no contexto de um seminário, né? O GREGEF é um grupo de pesquisa que foi cadastrado no CNPq em 2015, iniciou suas reuniões em 2018 presencialmente e desde 2018 tem organizado um seminário de pesquisa que inicialmente foi um seminário interno em 2018 para dialogar o que a gente estava produzindo, né, dentro do Instituto de Educação Física da UF. Em 2019, a gente fez um segundo seminário no qual nós dialogamos com outros grupos de pesquisa, especificamente um grupo de pesquisa do professor Neil Franco, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Já foi um evento aberto, né, para a comunidade, com inscrições, e agora, em 2019, a gente não pôde realizar o evento, em 2020, aliás, e em 2021 a gente está retomando a terceira edição do seminário de pesquisa do GREGEF, no mesmo momento em que a gente está organizando, né, eu e o professor Leandro Brito, um livro que é uma coletânea editada pela Universo, intitulado Estudos das Masculinidades na Educação Física e no Esporte, que tem como apresentação, logo no seu início, um texto da professora Fátima Sequeto, que hoje é a nossa convidada para a palestra de abertura desse seminário, né? Inicialmente, eu queria destacar que o evento ele tem uma intenção, né, de abordar as questões debatidas no livro, mas, sobretudo, simbolizar uma prática de resistência contra a perseguição, a censura, a vigilância que a gente tem percebido, né, no que tange à temática do gênero e da sexualidade no âmbito da educação no Brasil, né? Nesse sentido, a palestra da professora Fátima, pelo livro, pelo título, né, Violências e Masculinidades Cúmplices no Cenário Político Atual, vai abordar questões dessa natureza sobre a nossa conjuntura política e histórica, né, que, entre outras questões, né, envolve aí um desmonte das universidades públicas, né, da ciência, né, a partir de um negacionismo de questões óbvias, né, que a gente tem acompanhado, de uma perseguição e até uma desvalorização dos professores e professoras nesse país, ao ponto da gente conseguir testemunhar, né, a negação da importância de um ícone da nossa educação, que é o professor Paulo Freire, que estaria completando aí 100 anos, né? Então, eu entendo esse seminário como um espaço de resistência a essa conjuntura, né? E é nesse contexto que eu gostaria, então, de dar boas-vindas a todos, todas e todos que estão acompanhando ou que vão acompanhar ao longo da transmissão. E antes de passar a palavra à professora Fátima, eu gostaria de dar alguns avisos, né? Os técnicos que estão fazendo a transmissão na UF, para o canal do YouTube do Instituto de Educação Física, eles vão postar um link do grupo de pesquisa, onde vocês vão poder encontrar a programação do evento, que continua amanhã e na quinta-feira, né? Um link do Google Forms para quem quiser se inscrever no evento para fins de certificação. Então, as pessoas que acompanharam o evento nos 3 dias poderão receber o certificado com 6 horas de atividades. Um link da editora Universos, né, para quem tiver interesse em adquirir o livro que eu mencionei, que tem um cupom aí de desconto de 20% nesse pré-lançamento. O uso do chat, né, que a gente gostaria que vocês usassem o chat para fazerem as perguntas ou comentários direcionados à professora Fátima
durante a fala dela, para, após a fala, a gente sistematizar um debate, né, sobre a discussão que vai ser levantada. E gostaria de fazer um agradecimento ao Vinícius Godinho e ao Maurício Alcântara, que estão possibilitando a transmissão do Google Meet para o canal do YouTube desse evento, hoje, amanhã e depois de amanhã. Então, nesse momento, eu passo a palavra à professora Fátima Sequeto e, antes dela iniciar a fala, gostaria de apresentá-la. A professora Fátima é cientista social, possui doutorado em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado em ciências sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz, professora do Programa de Pós-Graduação da Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP, e colaboradora do Departamento de Estudos de Violência e Saúde Jorge Carelli, CLAVES. Já publicou diversos artigos em revistas nacionais e internacionais, é autora do livro Violência e Estilos de Masculinidade, desenvolve pesquisas na área de antropologia urbana e saúde pública, atuando principalmente nos seguintes temas: gênero, sexualidade, juventude, masculinidades, violências e segurança pública. Então, professora Fátima, obrigado pela sua participação. A palavra está com a senhora. Olá, me ouvem bem? Sim. Ótimo, né? Então, assim, eu acho que agradecer, né, a primeira coisa que a gente faz nesses eventos, né, ao Fabiano e ao Leandro por terem, assim, me convidado para fazer a abertura dessa obra, né, que me deu muito prazer de fazer. Foi uma semana que eu estava de quarentena de Covid. E eu fiquei na quarentena praticamente fazendo. Foi uma boa quarentena, porque eu tive a oportunidade de ler um livro muito interessante, que reuniu artigos muito bacanas, né? E assim foi importante retomar, rever algumas leituras, me atualizar desse tema, né? Então, como eu disse aí na apresentação, eu acho que é um livro necessário, né, no campo dos estudos das masculinidades, sem falar no campo da educação física, né, que eu acho que como eu falei lá, eu acho que é um clássico que veio para ficar, né? E porque reúne assim uma diversidade de temas e dá para a gente um pouco o tom, né, de como cresceram os estudos de masculinidade no Brasil nos últimos 20 anos, né? E assim, eu acho que logicamente, né, isso vai, né, contribuir muito para essas reflexões de gênero no esporte, né? Então, mais uma vez, Fabiano e Leandro, né? Acredito que vocês tenham atuado em várias posições aí, né? No ataque, né? Na defesa, centroavante como técnico, né? Para deixar essa obra, né? Assim, pronta, né? Então, assim, eu vou falar um pouco, porque eu acho que é mais uma conversa, sabe, gente? Eu sempre fico nervosa quando eu falo em público, não adianta. Eu fico suando, então, assim, na minha cabeça, se eu falar que é uma conversa, vai ficar mais calma, tá? Aí, se tiver muito rápido, alguém me manda um WhatsApp, fala para falar mais um pouquinho devagar e tal, né? Então, o que eu vou apresentar hoje aqui, assim, violências e suas masculinidades cúmplices, né? Então, aí fiquei pensando eu acho que eu vou explicar primeiro para as pessoas por que eu propus esse tema, né? Esse título, aliás, né? Porque, assim, violências e masculinidades cúmplices, assim, eu fiquei muito mobilizada, eu propus esse tema porque eu estou muito mobilizada pela essa atmosfera, né, de ataques verbais e mútuos proferidos pelos políticos e discursos de ódio e incitação à violência, né, protagonizados pelo presidente da República e seus apoiadores, né. Essa retórica, né, de ódio, né, não é nada novo nesse governo, nem vindo da boca dessas pessoas, né, não é nada novo, né, e se atrela a configurações ideológicas com os quais eles estão alinhados, né, que eu pretendo falar um pouquinho mais para frente, né. Mas, assim, o que me interessa aqui e o que me salta, assim, aos olhos é o que salta da boca desses homens, né, no mundo da política.
né? Que o modo como o idioma de gênero, né, vem sendo utilizado pelos seguidores do bolsonarismo, né? E se a gente notar bem, tem uma naturalização assim da linguagem jocosa que evoca atributos, né, que desqualificam a masculinidade dos adversários. Então foi isso que me mobilizou a pensar sobre isso. Ainda não tinha nada assim muito formulado, né, sistematizado, e foi uma grande oportunidade de eu juntar um pouco as coisas, né? Então, assim, essas narrativas afetadas, né, de ódio, evocando, né, ressentimentos, referências à pátria, que me chamaram a atenção, e foi por aí que eu formulei um pouco esse título, né? E eu fiquei pensando assim, obviamente, o que esses homens querem com essas falas, né? Obviamente, eles querem ferir, querem tocar lá na honra, né, dos seus inimigos, né, dos seus adversários, e querem fazer uma ideia de, sabe, de emasculação, né, de homens, né, de uma hierarquia de masculinidade na qual, obviamente, né, eles estariam no topo e os outros estariam, né, abaixo, né? Então, assim, meu propósito então vai se discutir um pouco desses meios e modos como esses homens usam o marcador de gênero, né, em particular a masculinidade, para fragilizar outros homens, tendo por base, né, essa acusação de que não seriam homens de verdade, né? Ou seja, não seriam corajosos, não seriam duros, seriam covardes, né, fracos, né? E o recado está muito claro, né? Eles não levam desaforo para casa, né? Como, né, todo um homem que cultua um pouco a masculinidade hegemônica, né, faz. Então, assim, eu vejo que nessa linguagem, né, político, esse uso político, eu vejo que tem um uso político de uma linguagem gendrificada, né, que reflete como a extrema-direita, né, usa a masculinidade para manipular a opinião pública em torno dessas divisões rígidas de papéis de gênero, né, e lançar estereótipos homofóbicos, misóginos e racistas, né, em nome de uma liberdade de expressão, também a gente pode discutir para frente, né? E outras práticas que, no limite, visam minar um pouco, abalar, né, os avanços democráticos, direitos sexuais e reprodutivos, né, que é fruto de lutas de anos, né, de mulheres, de população LGBTQI+. Enfim, então, tem um propósito claro, né, nessas acusações. Então, eles recorrem justamente a essa masculinidade, né, de homens valentes, agressivos, que mostram a cobra, botam a arma na mesa, né? E a masculinidade acaba sendo também um dispositivo capaz de mobilizar esses brios, né, e ressentimentos. Eu ia falar assim uma bobagem, mas depois eu falo, né? Eu ia capaz de mobilizar, né, mexer com as bolas, né, como diz o outro, né, do homem. Tomara que não fique gravado, que não me acusem de linguagem chula, né? Então, assim, eu acho que não é possível entender esse momento do país sem explorar um pouco, né, esse componente do gênero no cenário de disputas políticas, né? E eu observo que esses discursos de ódio são reproduzidos através da categoria do gênero, né? As palavras usadas são quase eróticas, né, viscerais, apelos do enfrentamento, além de gestos com dedos, né, que ameaçam os adversários, né? Então, é preciso entender, e eu quero entender isso, né? Mas como essas manobras de gênero, né, indicam posturas antigênero, né, que acompanham a linguagem de apoiadores, né, radicais de extrema direita, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, poderia assim também dizer, né, como não é só uma questão só no Brasil, é importante dizer que são vários os exemplos de organizações de extrema-direita que usam essa ideia de uma masculinidade machucada, de uma virilidade perdida, para manipular a dor e desespero, né, de homens jovens que experimentam essa deriva do desemprego, né, dos recursos, poucos recursos, de uma frustração, enfim, né? A gente pode dar o um exemplo aqui, estudados pelo pesquisador sociólogo Michael Kimmel, né, que pesquisou muitas masculinidades, e o último livro dele vai falar sobre essas organizações neonazistas na Europa e nos Estados Unidos, né, como que essas organizações atraem homens jovens, né, incitando-os a provar sua masculinidade.
eles avivam uma espécie de raiva ressentida em relação a vários grupos, né? Principalmente imigrantes, homossexuais, né? Então, assim, o que eles fazem? Eles manipulam a ideia de uma masculinidade, manipulam a identidade masculina, oferecendo uma compensação de gênero, né? Essas organizações seriam como que uma rota alternativa, né? Que para acolher o indivíduo em um grupo, né? Conferindo a eles a sensação de pertencimento. O exercício da xenofobia, do racismo e do sexismo, segundo o Kimmel, né, seria uma forma encontrada por esses rapazes para expressarem o agradecimento por serem aceitos numa espécie de fraternidade, né? Então, assim, essas organizações, elas engendram, né, elas têm uma resposta implícita de gênero, né? Elas acionam, mexem com esse componente que encobre, né, justamente para forçar que esses jovens encontrem nessas organizações um apoio, né? No sentido, vamos dizer assim, a vida vazia, né? As organizações são uma promessa, né, vamos dizer assim, de resgate de uma virilidade perdida e dar um sentido a uma vida vazia, né? Então, assim, eu fico muito impressionada como é que, né, embora, né, essas organizações e o fato dos homens, né, os políticos serem homens, muito pouco se fala, né, sobre esse componente de gênero nesse quadro atual, né? Então, eu acho que isso remete a uma questão que eu vou trazer aqui um pouquinho, antes da gente passar para o caso do cenário político mesmo, lembrando que, assim, que o gênero continua, de alguma maneira, sendo entendido como mulher, né? Quando a gente fala de gênero, a gente acaba ainda sendo compreendido em alguns espaços como mulher, né? Se o gênero engloba homens e mulheres, por que ainda a gente se fixa, né, somente nas mulheres, né? Quer dizer, eu queria imaginar um pouco se, por um momento, se esses discursos de ódio, as ofensas, o bate-boca entre os ministros e o presidente fossem feitos por mulheres, né? Se esses indivíduos fossem mulheres, provavelmente seria uma outra história, né? Os jornais teriam publicado coisas sobre mulheres problemáticas, os programas de TV, né, estabeleceriam uma relação entre feminilidade e violência, né, seriam lançados livros sobre o peso do gênero, né? Então, sem dúvida, a gente falaria mais sobre gênero, né? Isso, eu não quero dizer com isso que as mulheres não reproduzam discursos de ódio, que não sejam alinhadas com esses princípios, né, radicais, de extrema-direita, vamos dizer assim. O que acontece é que elas estão muito subrepresentadas na política, né, e tudo indica, né, que existe aquele teto de vidro que bloqueia um pouco a ascensão delas a profissões e posições de elite, né, e aos cargos de poder, sejam elas de esquerda ou de direita, né? Então, assim, para dizer que o gênero não dá conta, né, de entender e explicar os movimentos políticos radicais de extrema-direita, mas a gente precisa analisar esses componentes, né, também do gênero, para entender um pouco essas forças, né, estruturais, econômicas e políticas, né, que suportam essa ideologia, né? Então, assim, dizer que o gênero só se torna mais visível quando as experiências são protagonizadas por mulheres, né? Principalmente na política. Tá? Então, falando um pouco assim do tema, né, do cenário político atual, eu acho que, se a gente olhar bem, né, esse cenário político atual se tornou uma ocasião privilegiada para a expressão, né, dessa exibição dessa virilidade que eu estou chamando de violenta, né? O próprio dedo que o ministro Marcelo Queiroga mandou, né, contra os manifestantes de dentro de um micro-ônibus lá nos Estados Unidos, é um gesto que existe assim desde a Grécia Antiga e com o mesmo significado de hoje, né? Sinaliza o pênis do macho violento que irá punir, né, o outro com a penetração, né? É preciso, né, esse tipo de masculinidade precisa se exibir publicamente, fazer essa pantomima, desenhos no vazio, exibir a macheza viril para ser notado diante dos olhos dos outros, né? Então, por virilidade, assim, só abrindo um parêntese, né, olhando aqueles trabalhos do Jorge Vigarello, Jean-Jacques Courtine e do Alain Corbin,
pode ser dito que o que é a virilidade? É um sistema de valores, né, que persiste aí desde tempos imemoriais, né? É um modelo, um ideal de força, de virtude, de segurança, certeza, dominação, autodomínio, controle, né? É um termo polissêmico, ele muda, né, de acordo com as temporalidades, ele é sujeito a muitas transformações, é histórico, assim como é uma definição também antropológica, né? Então, não é um termo anacrônico e congelado de ideias, né? Ele se inventa a todo momento e se metamorfoseia também, né? O que é importante falar é que, segundo esses pesquisadores que eu estou citando aqui, a virilidade não se reduz somente ao masculino, né? Pois, assim, embora se defina em algum momento por oposição ao feminino, né? Ou à feminilidade. Algumas mulheres demonstram virilidade, pois se elas têm senso, têm grandeza, né, honra, mostram sacrifício, né, para morrer, para lutar, aquela história toda, né? Então, assim, eu não vou me deter muito nessas expressões, né, nas características da virilidade, mas eu acho importante trazer um pouco esse tom, né, do que eu estou falando quando eu falo de virilidade, né? Então, a ideia é assim, o que me interessa aqui, como eu falei, mostrar um pouco esse vínculo estabelecido entre essa virilidade agressiva, violenta e o ambiente político, né? Porque não é só baixaria, né? Não é zombaria baixa, né, e reprovável que eles estão fazendo, né? É um ethos que integra um sistema de valores e o alinhamento, como falei, com ideologias conservadoras e negacionismos, né? O mesmo ministro que deu o dedo lá, ele tentou desobrigar o uso de máscaras e maquinou, assim, recentemente, a tentativa de impedir, né, que os adolescentes se vacinassem, né, para garantir esse cargo, né, de carniceiro, mor, sei lá, desse pandemônio brasileiro, que já tem mais de 600 mil mortos, vítimas da pandemia. Boa parte dessas mortes ocasionadas pela má gestão, né, e entraves colocados pelo próprio governo federal, né? A própria gestão da pandemia tem também essa dimensão de gênero, porque os discursos negacionistas assumem, né, um tom masculinista, né, que nega, né, que negligencia as recomendações, né, da saúde pública, né, de distanciamento social, como coisa, né, de fraco, de mimimi, né, de fracote. Então, o próprio negacionismo está embutido também uma linguagem de gênero, né? Então, assim, dizem, né, que esse discurso, né, do ministro, né, ele tenta, né, através desse, né, encobrir, né, mostrar o dedo, fazer gestos, né, encobrir a sua insegurança sexual, né? Para alguns analistas, essas dedadas do ministro, né, e as bravatas e mentiras do mito presidente seriam expressões de uma miséria emocional, disfuncionalidade sexual, tá? Eu não vou psicologizar muito, eu sou antropóloga, então não é a minha praia falar sobre isso, né? Mas talvez o que a gente pudesse pensar é na emergência de uma certa ideologia falocrata neoliberal, né? Como eu falei, que se expressa em vários contextos, não só no Brasil, né? Então, assim, o próprio ministro encenou essa potência com a falange em riste, do mesmo modo como esses trogloditas e posam com armas, e esses broncos, né, seguidores, se defendem com xingamentos, e expressando a falta, né, de capacidade para dialogar, né? Então, esses gestos, né, de dedo, etc., né, revelam esse uso, assim, vamos dizer assim, hiperautoritário, que serve para atiçar uma moralidade conservacionista, né? E ganha muita adesão entre o gado, né, fascista, que comprou a ideia de que a democracia é um perigo para a liberdade e que o autoritarismo é a solução para problemas do Brasil, né? Eu vou citar aqui um pouco o caso do deputado Daniel Silveira, né, que todo mundo conhece, né, que foi preso em fevereiro por ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, por apologia, né, ao AI-5, que foi o instrumento mais duro da ditadura militar, né? O Daniel Silveira é um policial militar de Petrópolis, foi preso pela primeira vez em 2012
por suspeita de venda ilegal de anabolizantes em academias da cidade. A própria imagem dele é uma imagem anabolizada. Para ser admitido na PM, ele travou uma batalha jurídica que chegou até o STF. Desde 2014, quando ele ingressou na polícia, ele se notabilizou por gravar vários vídeos de ação de patrulhamento, em uma atividade paralela. Imagina o que ele gravava: violências, ataques às pessoas, E em 2018, ele foi denunciado ao Ministério Público e perdeu a carteira funcional. Então, assim, nesse mesmo ano, esse ex-PM, decidiu entrar para a política, concretizando um velho sonho. Ele era apoiador já do Bolsonaro, então candidato à presidência da República, e ele ficou conhecido, ele se elegeu provavelmente porque ele apareceu num vídeo nas redes sociais quebrando a placa da vereadora Marielle Franco, meses após o assassinato dela. Então, ele também está sendo acusado atualmente de propagação ilegal de fake news, e a última dele, não foi bem a última, mas acho que foi em 2019, se eu não me engano, ele se ofereceu para protagonizar aí uma invasão, de novo ao STF. Se precisar de um cabo, estou à disposição, que é uma postagem que ele fazia referência à declaração do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que disse que, em campanha, que um soldado e um cabo seriam suficientes para fechar a corte. Então, outro exemplo também que vou trazer de uma masculinidade, de um ethos violento, de uma virilidade agressiva, seria do advogado, Luiz Antônio, não sei se eu vou dizer o nome dele certo, Lurkeviev, um colecionador de armas, registrado no Exército, conhecido como CACs. Esse é um anarquista de direita, armado, que lançou o carro sobre o espelho d'água do Palácio da Justiça. Embora ele tenha confessado que agiu por motivação e inconformismo político, a Justiça liberou ele, porque entendeu que o ato não caracterizou aptidão para causar lesão à soberania nacional. Ele deixou claramente que o seu protesto era contra a ditadura da toga na época. Então, ele foi interessante que ele foi inicialmente preso, depois transferido para uma clínica psiquiátrica e recebeu um laudo atestando que ele estaria com um juízo crítico reduzido, que teria afetado sua capacidade de discernimento. Ele foi indiciado em um processo no âmbito da Lei de Segurança Nacional, mas foi revogado depois. Então, é dessa mesma tribo ainda o ex-capitão do Exército Wagner Rosário, que, frente à Controladoria Geral da União, se defendeu de cobranças da CPI da Covid com ataques e taxou uma certa senadora de descontrolada. Adjetivar a mulher de nervosa, histérica, maluca, será sempre a tática preferencial de fascistas, devido a uma característica incontornável dessa ideologia fascista e nazista, que faz do homem a pedra angular. Através dessa ideologia fascista ou nazista, esses homens têm a oportunidade de manifestar essa violência homofóbica ou a virilidade violenta. Os fascistas fazem questão de afirmar seu horror ao universo feminino, sobretudo porque esse discurso do desdém e da pilhéria reforça o sentimento de superioridade pela exibição da estupidez. Não tem problema, quer parecer burro mesmo, quer parecer grosso. Isso faz parte dessa construção desse ethos. E demarca também uma hierarquia entre os gêneros, afirmando a inferioridade natural da mulher. Não há uma eminência, eu acho que nesse governo, e adjacências que seja exceção a essa regra. Eles se beneficiam do discurso do ódio e são cúmplices nas violências. O efeito concreto desse péssimo exemplo, proporcionado por esse bando de homens com juízo crítico reduzido, é o crescimento de casos de feminicídio, estupro e assédio, e também de homicídio, desde 2018. Então, fechando assim, já me encaminhando um pouco para a gente ir pensando, deixar espaço mais para uma discussão, que a gente observa um contexto com componentes perigosos, somados ao incentivo à aquisição de armas de fogo,
com o desmonte de estruturas e mecanismos de controle desses instrumentos, né, para diminuição da violência no país, que somente no ano passado, eu coloquei até aqui, foram 600 mil pessoas assassinadas, sendo que 70% desses óbitos são homicídios e, na sua maioria, praticados por armas de fogo. A gente tem 109 assassinatos por dia com armas de fogo, né? Segundo o Atlas da Violência do ano de 2021. Então, assim, o que a gente percebe é uma tensão palpável em relação à desqualificação das instituições, acrescida de mais um elemento, as armas, um símbolo fálico inconteste da aposta na violência e negação do jogo político parlamentar democrático. Com apoiadores cegos, cúmplices, o presidente segue incitando essas pessoas contra a corte e flexibilizando o acesso a armas através de inúmeros decretos. Bolsonaro está cumprindo, né, a promessa de campanha, né? Ele vende, de fato, essa ideia de reduzir a violência com armas, né? E ignora, claro, né, os estudos que comprovam os impactos da posse, né, negativos da posse de armas, né? O que ocasionam mais mortes, né? Esse mito sem coroa, um golpista escancarado, né, está levando o país à ruína e ao caos, sem que ninguém tenha interesse em frear esses desmandos e loucuras autoritárias, porque há um interesse nacional, internacional, e não apiar, né, não tirar esse déspota do poder. Por isso que eu chamo de cumplicidades, né? E assim, mais, não é um caso isolado, né, de um fanático, né? Eu acho que a gente precisa, de fato, investir mais em análises sobre essas ameaças e discursos masculinistas. Povo armado não será escravizado. De homens e de algumas mulheres também que apoiam, né, esses desmandos, né? O componente perverso disso tudo, falando das armas ainda, é que essa liberalização se volta para um público composto de homens, né? Ditos guardiões da honra. Eles vão poder ostentar no fetiche das armas que seus problemas acabaram. E o Bolsonaro realmente está investindo pesado na produção de masculinidades violentas, né? Forjando subjetividades que têm na violência armada um ideal. O que a gente está testemunhando é a ascensão de modelos de masculinidades ostentatórios, violentos, em um contexto de ameaças à democracia e de direitos. Mistura explosiva. Não? Né? Então, assim, né, a gente está falando de uma manipulação, de uma ideia de uma virilidade perdida, que mobiliza um passado mítico onde mulheres, né, negros, gays, homens fracos, sabiam de fato o seu lugar e não ficavam, né, de mimimi. Então, assim, quantos minutos eu tenho mais, Fabiano, para falar um pouquinho? Queria fechar. Oi, Fátima, você pode ir até às 19. Ah, sim, então estou fechando aqui. Assim, o que eu quero dizer é que, primeiro, não é um fenômeno brasileiro e a gente não está sozinho nisso. Né? São vários exemplos aí de governantes, né, pelo mundo que exercem esse tipo de discurso, né, de ódio, calcado, né, no componente de gênero, etc. Né? Então, assim, muitos pesquisadores vão dizer que essas forças conservadoras chegaram ao poder, né, no começo do século XXI em vários países. Né? Essas forças, elas se articulam, de fato, em torno da ideia de uma defesa de uma família, né? E apresentam, como eu falei, esse componente assim, um pouco implícito de gênero. Né? Então, essa configuração, né, essas forças chamadas forças neoconservadoras, elas se apoiam em um credo, né? Assim, o que elas têm de base, né, ideológica. Né? O credo é basicamente anti-igualitário, né? Mas eles defendem a ideia de uma liberdade de expressão. Né? E essa liberdade de expressão, liberdade é entendido como ausência de controle, ausência de lei, né? Formulada em termos de uma defesa de valores tradicionais e hierárquicos, como família e nação. Né? Então, o familismo e o nacionalismo têm sido, né, concebidos, né, como a base ideológica dessas forças conservadoras, né, mas se apoia numa matriz, né, heteronormativa, né, que tem, né, que no limite reforça a supremacia branca, né, e masculina.
Então, como eu falei, esse é um fenômeno que expressa uma nova configuração do conservadorismo, principalmente na América Latina, ou também um tipo de racionalidade neoconservadora, né? Que a Maria das Dores Machado e mais alguns pesquisadores vêm discutindo, né? Eles acionam assim o sintagma, né? Assim, a ideia de uma ideologia de gênero, né? Eles usam a ideologia de gênero como um ganha-pão, assim, um grito de guerra, né? Esvaziado de substância, na medida, né, que eles instrumentalizam essa ideia de serem, né, da ideologia de gênero, né, com fins políticos eleitorais, né? Esse discurso da ideologia de gênero, contra a ideologia de gênero, enfim, né, atraiu segmentos conservadores cristãos que teriam se apropriado dessa retórica, né, dessa linguagem, né, do gênero, para minar avanços obtidos pelos movimentos feministas na política sexual e na agenda de gênero, nas legislações em vários contextos, né? Segundo a pesquisadora, né, segundo a Wendy Brown, a gente está falando de oligarquias, né, políticas e burocráticas, instaladas em inúmeras corporações, grandes organismos econômicos, que formam uma coalizão de poderes concretos em escala mundial, né? E, de novo, esses grupos se articulam em torno de noções masculinistas de direitos, isto é, defendem a sociedade heteropatriarcal branca, neoliberal, sustentam narrativas anti-tudo, né? Antidemocráticas, antigênero, antifeminista, anti-mulheres, que conferem rendimento à ambição política que eles têm, né? Então, assim, esse rendimento, né, desse discurso, ele dá um rendimento, além, né, dessas ambições políticas, ele dá um rendimento a sentimentos imaginados ou reais de perda de privilégios dos brancos e cristãos que querem, né, manter uma hierarquia tradicional que glorifica, que quer as coisas dos jeitos que elas eram, né? Sem esses projetos de negócios de igualdade de gênero, de sexo, de raça, né? Então, eles, na verdade, acionam a fantasia de uma insegurança ontológica, de destruição da família, da sociedade e da verdadeira masculinidade, né? Eles chamam, inclusive, os homens para, né, recuperarem, fazerem passeios, né, para recuperar a verdadeira masculinidade perdida. No Brasil, essa concepção de família monogâmica, cisgênero, heteronormativa, tem estado presente em muitos pronunciamentos de figuras públicas ligadas a igrejas evangélicas e católicas. O ponto é que essas construções funcionam e se tornam normalizadas, né, em narrativas ligadas à defesa da família, né? O familismo, como a gente vem chamando. Então, a gente tem bons exemplos, né? Doutor Jarinho, né, que é a defesa da família, né? E a própria Flor de Lis, né, recentemente presa também por defender, né, a sua família. Então, essas crenças, né, são disseminadas, né, por líderes populistas, homens e mulheres, que se engajam nessa propaganda, né, contrária aos direitos, né, dos grupos, né, que são, né, LGBT, né, população negra, etc. Né? Então, é uma configuração política voltada para a moralidade, para a pauta de costumes, em detrimento de políticas públicas, né, emancipacionistas, né? Isso, como eu falei, não é algo exclusivo do Brasil, né? Porque essa imbricação dessas forças políticas neoliberais e essas forças neoconservadoras estão espalhadas pelo mundo, sobretudo, né, emanam muito dos Estados Unidos, né, para a qual, né, o Trump era um dos representantes, né? Então, assim, o que a gente vê é uma fé fanática, né, pela essa ideia de uma moral, né, mas uma moral, mas que com severas restrições à diversidade, né, afetiva, e que estimula a violência legal e ilegal. Assim, eles conseguem juntar numa criação frankensteiniana, né, moral, mercado, sexo, né, violência. Então, assim, eu acho que escapa ainda de uma explicação, né, uma compreensão linear, né, todo esse movimento neoconservador atrelado a essa racionalidade neoliberal, né?
Então, assim, para fechar, eu diria que é importante explicitar esse quadro, né? Como eu falei, como uma estranha combinação que une violência contra a mulher e criança, né? Fetichização da família, corrupção, envolvimento com grupos criminosos, fanatismo religioso, né? É fundamental se a gente quer iluminar o alcance desse discurso conservador que salta da boca dos seguidores do fenômeno do bolsonarismo no Brasil, né? Que expandiu seus tentáculos pelo país como uma nova matriz ideológica, né? No Rio de Janeiro foi adotado por parcelas da população, né, de áreas ricas ocupadas pelas classes médias e alta, mas também, né, pela população, né, pobre das favelas, parte, né, da população pobre das favelas, né? Então, que apresentaram uma estranha afinidade política, né, pelos discursos, né, anticorrupção, anti-Estado, anti-direitos, né? É interessante que a gente, né, notar que a gente precisa ficar de fato atenta a esse lado moral desse projeto, né, neoliberal, né? E com o lado econômico da emergência desses discursos neoconservadores, né? É um projeto que pretende atingir subjetividades, que, mais uma vez, combina nacionalismo, sexismo, racismo, autoritarismo, e uma formulação complexa de liberdade relacionada à moral e ao mercado, né? Essa racionalidade neoliberal precisa ser estudada, né, porque ela inclui ataques à democracia e os direitos, ativa uma moralidade tradicional em vez da justiça social e incita a virilidade agressiva em vez da igualdade de gênero, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para esses discursos, né, com bastante cuidado e trazer a pauta, né, trazer para essa discussão a construção desses modelos de masculinidades violentas. Obrigada, Fabiano, obrigada, Leandro. Espero que eu não tenha me estendido muito. Obrigado, Fátima. Tem alguns comentários no chat, mas ainda não tem nenhuma pergunta formulada. Então, eu vou fazer alguns comentários aí para estimular o debate, com base na temática que você trouxe e nas possíveis relações que a gente poderia fazer, as possíveis pontes que a gente poderia tentar construir entre política e esporte, pensando essas duas áreas como áreas de reserva masculina, né? Quando você aponta os inúmeros exemplos que você descreveu, né? E, sobretudo, como a linguagem tem sido utilizada para a construção de uma masculinidade nociva, né? Violenta, pautada numa misoginia e numa homofobia, e quando a gente percebe no campo do esporte, né, como a literatura aponta o esporte ainda como um dos últimos bastiões, né, da construção, né, do ritual de construção dessa masculinidade hegemônica, né, e aí no sentido conferido pela Ryan Connell, porque você traz o termo cúmplice no título da palestra, eu imagino que você tenha a leitura da Connell como cientista social, né? Então, eu acho que as relações entre política e esporte, no que tange ao atravessamento da masculinidade, elas são possíveis e a gente pode fazer algumas analogias, né? O próprio eu não gosto de chamar de presidente, mas a própria pessoa que está no poder fez analogia ao seu passado atlético para justificar a sua proteção em relação a uma doença, como se isso fosse um símbolo de virilidade, né? O mesmo sujeito, muitas vezes, via linguagem, né, para os seus seguidores e seguidoras, utiliza termos misóginos e homofóbicos para reforçar a construção de uma masculinidade nociva e violenta, né, que exclui todos e todas aqueles e aquelas que não se alinham ou se distanciam do padrão
que é preconizado pelo discurso que você vem comentando, né? Importante também, eu queria fazer um destaque sobre algo que você colocou, sobre como esse discurso que enaltece essa masculinidade violenta, né, encontra eco em grupos a partir de mecanismos, né, muito elaborados para conquistar seguidores e seguidoras a partir de um processo, de um sentimento de filiação, de fazer parte a um grupo, de se sentir representado, ainda que você faça isso de uma maneira nebulosa, né? Não explícita, ainda que, no momento atual, a gente esteja testemunhando manifestações antidemocráticas nas quais essas pessoas não se intimidam mais em apresentar, né, faixas, discursos, né, carros de som com alto-falantes, né, que promovem essa violência, né? Então, essas questões, elas vão, né, ao encontro de uma construção de uma masculinidade que hoje a gente percebe como estando sendo apresentada na mídia diariamente, a partir do discurso de líderes no campo da política, mas que a gente também percebe, de alguma forma, no campo do esporte, né? E aí eu queria fazer alguns comentários, citar alguns exemplos, né? Quando a gente pensa nessa masculinidade hegemônica ou normativa ou violenta, né? E como ela está pautada numa noção de total afastamento do que é feminino ou do que é homossexual, né? Então, ser homem ou mulher masculino nessa direção significa não aparentar nenhum traço de feminilidade ou de homossexualidade, né? E isso é presente na política e isso circula de maneira muito forte no ambiente esportivo, né? De competição, sobretudo, onde a supremacia sobre o outro na esfera pública é uma prova de virilidade, né? O Vigarello, que você mencionou, é uma das pessoas que vão falar sobre isso, né? O Bourdieu também vai apontar o esporte como um espaço de provação da masculinidade na esfera pública, porque você supera o outro na frente do público, né? Então, a sua supremacia em relação ao corpo do outro, né? E aí eu gostaria de fazer primeiro uma provocação, né? Que eu fiz um comentário já, que é o discurso do presidente quando ele fala, ele associa a um passado de atividades físicas com uma postura negacionista em relação à doença, pautado numa noção de virilidade, né, de uma masculinidade que o protegeria, né? Gostaria também de fazer uma pontuação sobre o quanto essa masculinidade ela oprime tanto mulheres, no plural, quanto homens, no plural, né? Porque foi importante você falar sobre o fato de que, muitas vezes, quando se fala em gênero, se pensa somente em mulheres, né? E não se aborda a questão dos homens, né? Mas o quanto é importante a gente pensar o gênero numa perspectiva relacional e, nessa perspectiva, perceber que as desigualdades ou as inequidades de gênero afetam mulheres e homens que não atendem a essa masculinidade que você trouxe na sua fala, nessa palestra de abertura, né? E aí eu fiz algumas pontuações para provocar você a falar um pouco mais e queria fazer uma pergunta, uma única pergunta, que é como você
interpreta, apesar de todo esse cenário que nós estamos atravessando, no sentido de um negacionismo, de uma masculinidade violenta, nociva, armamentista, branca, misógina, homofóbica, etc., como você interpreta a agência dos sujeitos, das minorias, e aí eu estou falando do movimento LGBTQIA+, eu estou falando do movimento negro, eu estou falando do movimento feminista, e aí dos feminismos, né? Como é que você interpreta a agência desses sujeitos no contexto tão desfavorável que a gente está atravessando hoje? Não só do ponto de vista do contexto pandêmico, mas, sobretudo, do contexto político que traz esse discurso de uma masculinidade tão violenta. Essa é uma questão. E uma outra questão seria até que ponto a gente pode traçar paralelos sobre como essa masculinidade circula tanto no ambiente da política quanto no ambiente do esporte, se pensarmos em áreas de reserva masculina, né? E aí o Michael Kimmel, quando vai escrever sobre a questão do esporte, ele vai apontar o esporte como uma área de reserva masculina, né? O Michael Messner também vai falar isso, né? A própria Raven Connell também vai apontar isso. Então, seriam essas duas perguntas e os comentários que eu fiz. Se você sentir à vontade para falar um pouquinho mais, todos nós agradecemos aí. E queria convidar o pessoal que está acompanhando, que está fazendo alguns comentários no chat, se quiserem fazer perguntas, para elaborarem perguntas enquanto a professora Fátima está fazendo os comentários, para a gente poder encaminhar as perguntas na sequência. Tem que abrir o microfone. Ativei agora, porque o telefone estava tocando aqui, aí... eu acho sempre bom assim, a gente manter o clima da conversa e assim, um pouco mais informal, né? Então, como eu vejo, assim, a gente tem uma agenda internacional antidemocrática, né? Tem uma agenda né, que tem uma relação com uma nova racionalidade neoliberal, né? Como eu falei, um casamento estranho entre várias tendências, mas que vem ainda, que sustenta essa agenda, né? Antifeminista, anti-negros, anti-mulher. Então, os movimentos sociais assim têm atuado aqui, não só aqui, mas como no mundo todo, para justamente se contrapor a esse crescimento dessa agenda dos estados, né, que resolveram com essa nova remodelação neoliberal da razão liberal, minaram, o avanço desses movimentos, porque eles, na verdade, são movimentos eles são contra a redistribuição, eles são contra o bem-estar social. No limite, eles são contra o social, né? Eles acham que assim, é muito direito, excesso de direito, enfim, tudo um discurso que a gente já conhece dentro dessa perspectiva neoliberal. Os efeitos, claro, dos países são diferentes, né? A gente tem que olhar, como diz a Wendy Brown, o neoliberalismo realmente existente em cada espaço. Então, nos Estados Unidos, na Europa, né, no Brasil. Como a gente já tinha um déficit de cidadania, um déficit humanitário muito grande, essas propostas atingiram e causam danos muito maiores do que em outros contextos, que já tinha, alguns que já tinham uma base, né, talvez, de bem-estar, de social. Então, a gente está vivendo, né, um inferno, né, assim, pior dos mundos, porque a gente já não tinha garantias. E os movimentos antidemocráticos, eles avançaram muito. Tanto que é possível, né, um vereador, sei lá, de quinta categoria, que recebeu 31 mil votos, como o Daniel Silveira, quebrar a placa de uma vereadora, né? Não ter o mínimo de reverência, né? Nem a morte dela, nem a condição dela como parlamentar. Então, assim, eu não vejo um pouco, nesse momento, saídas, porque se a própria ONU, se o cara vai lá na ONU, mente, aperta a mão dos outros com Covid,
E ninguém consegue engendrar nenhuma ação que efetivamente paralise, que modifique, né, essa ação, nem a ONU, que é criada, né, para defender os direitos e não conseguiu. Imagina os movimentos sociais, né? A agência dos movimentos sociais, eu acho que não foi um alento para a gente, a mentira dele lá, né? Mais uma mentira, não foi. Foi um deboche mesmo planetário, né? Ele deve estar rindo em casa agora, que mente, né? Que nem sente, ninguém vai fazer nada, né? Não vai mudar em nada. Então, por isso que essas cumplicidades, né? Que vão reproduzindo as situações, né? Lá no STF, enfim, os homens que estão lá, a gente tem que pensar isso. Por que ninguém faz nada, né? Por que não, né, não se consegue uma mudança qualitativa no discurso e nas práticas? Porque existem pessoas, né, que estão apoiando isso. E como a gente tem a maioria desses indivíduos que estão lá são, né, homens, né, brancos, etc., a gente pode supor que existe uma defesa de uma supremacia branca masculina. E os movimentos, né, agência dos movimentos, acho que aí é muita luta mesmo, né? Não que as pessoas não façam nada, fazem muito. Mas se você, né, é meio covardia a gente pensar, né? Se a ONU não conseguiu fazer, o cara mentiu na ONU e a ONU não fez nada depois disso. Aí eu vejo assim, isso, essa linguagem que você está falando, trazendo para o esporte, eu diria assim, antes de comentar essa tua pergunta, Fabiano, eu diria que fiquei muito contente de ler os artigos do livro, porque eles trazem realmente contribuições renovadas, né, a pensar, né, como o gênero, né, as relações de gênero no esporte. São artigos muito interessantes, né, que, como eu falei lá, né, masculinidades femininas, corporeidades. Então, eles vão trabalhar justamente assim essas fronteiras de gênero, né? Porque o esporte, alguns esportes, é onde é que o gênero consegue realmente ultrapassar e trabalhar, né? A gente vê as fronteiras de gênero se diluindo ou se reforçando, né? E os discursos que querem reforçar, né? A ideia de papéis de gênero e esportes que desconstroem essas noções, né? essas divisões rígidas de gênero. Então, eu aconselho a todo mundo, não sei se quem está aí, assim, fazendo uma propaganda do livro, que leia esse livro, porque realmente você trabalha, todos os textos estão muito preocupados em entender realmente como as relações de gênero, né, se refletem naquele âmbito esportivo, naquele esporte, né? Então, lembra um pouco da questão do vôlei, né, né, sempre foi um esporte considerado feminino, né? Então, como é que os homens, né, que praticam esse esporte ficam lidando com acusações, né, em relação às suas masculinidades, como as mulheres, né, também nesse esporte sofrem acusações de serem menos femininas, mas ao mesmo tempo é o que se deseja delas como, né, como praticantes de esporte. Então, essas tensões que foram muito interessantes de ler, né? E de fato, trazem para a gente muita contribuição para pensar as masculinidades. A gente tem uma pergunta do Leandro, Fátima. A mobilização dessa masculinidade hegemônica, tóxica de Bolsonaro estimula sua manutenção na sociedade ou gera justamente o efeito contrário, seu repúdio entre parte dos homens? Assim, Leandro, eu tenho algumas restrições ainda com o tema de masculinidade tóxica. Não sei vocês, eu ainda não tenho, eu não encaixei ele como uma categoria analítica. Eu penso, né, uma categoria que ajuda, né, o senso comum a observar que tem vários estilos de masculinidade. Essa é a vantagem que eu vejo do termo masculinidades tóxicas. Ele diz para as pessoas, olha, não existe só uma masculinidade, existem várias. Mas, ao mesmo tempo, ele me soa como algo que reforça um pouco o lado ainda, né, de um certo naturalismo, numa certa
a questão genética, né, da biologia. Então, ainda não ficou muito ainda, não estou convencida do uso do termo de masculinidade tóxica para pensar a construção social, né, das masculinidades. Mas eu até me perdi um pouco o que você tinha perguntado. Assim, eu acho que ele foi... As pessoas sabem que o Bolsonaro ele não é competente politicamente e que ele não entende das coisas, ele não sabe, ele tem ignorância em várias... Ele foi justamente... Seria um voto de vingança, né? Seria um voto vingativo contra as elites. As pessoas, os apoiadores dele também se espelham na imagem de um homem que sempre recebeu o desdém, né? Ele foi um político de quinta, né? Não propôs precisamente nada, foi um ex-capitão, né? Que falava um monte de besteira. Então, as pessoas não se enganaram em relação ao Bolsonaro. As pessoas votaram justamente porque ele representa um voto de vingança a tudo que está aí, né? Aos políticos, né? E justamente por isso, porque tem essa ideologia antipolítica neoliberal que migrou para o Brasil, né? Que, na verdade, que ganhou força, né? Nos anos 2000. Ganhou força entre a gente, a antipolítica, né? Político não serve para nada, é só corrupção, enfim. Vamos lutar contra a corrupção e anti-Estado. Foi assim que ele se elegeu, né? E ele realmente dá voz a essas masculinidades, a esses ressentimentos. Ele mexe com os brios, né? Então, é isso. As pesquisas mostram que a boa parte do eleitorado dele são, de fato, homens brancos, né? De camadas médias e altas, né? E alguma parte da camada popular. Eu não gosto muito de ficar falando masculinidade branca, porque eu fico com medo de estar acusando a cor das pessoas como falha moral, sabe? Então, eu tenho muito cuidado de falar isso, porque eu acho que racismo não é falha moral, é uma questão, uma construção social, né? E a gente precisa trabalhar isso, desnaturalizar essas hierarquias de raça, tanto as de gênero quanto as de raça. Mas, de alguma maneira, assim, se você olhar, né, existe, claro, um discurso de uma ameaça, né, à masculinidade, uma ameaça a uma verdadeira, né, virilidade. Ele manipula com essas representações, com esses símbolos, como o Fabiano falou, de virilidade. E para algumas pessoas isso se encaixa bem. Você vê, ele tem uma adesão muito grande entre as polícias. E as polícias são um espaço também reservado de exercício de uma masculinidade, né, considerada uma virilidade agressiva, de uma masculinidade considerada violenta. Então, se a gente olhar o eleitorado dele, né, a gente vai perceber que existem algumas simetrias, né, entre os grupos. E o componente de gênero é incontornável, né? Não tem como não pensar nisso mais, né? Não tem como não acionar esse componente para pensar a situação política no momento atual que se vive na política brasileira, né? Os ataques, os gestos, né? Tanto que o ministro da Saúde não teve nenhum pudor, né, de atacar as pessoas com um gesto, né, de subjugação do outro, né? Por isso, se mandar um dedo para o outro é subjugar. Então, ele está nesse lugar de uma autoridade autoritária, né, que apregou libertarianismo, não é nem a liberdade, uma liberalidade de expressão entendida pelos seguidores bolsonaristas de extrema-direita como a possibilidade de fazer tudo a hora que quer, né, de inclusive ir contra esses discursos, né, politicamente corretos, que só atrapalham, né, a vida. O discurso politicamente correto de defesa dos direitos, né, antidiscriminação, enfim, são considerados discursos politicamente corretos, né, e eles se arrogam o direito de proferirem falas politicamente incorretas, porque estão autorizados a fazer isso pela configuração do político, né? Não é só da política, é o ambiente político, que é diferente, né? É um terreno, é um território, a gente está falando de uma configuração mais ampla, né? De ideias, de valores que estão em circulação
que autorizam a expressão, né, desses sentimentos de ódio, desses discursos do ressentimento e da raiva. Obrigado, Fátima. O Bruno fez uma questão também que está relacionada a algo que a literatura tem apontado no sentido de como os feminismos minam as bases dessa masculinidade, né? Então, ele pergunta, Fátima, os avanços e conquistas sociais feitos pelas mulheres ameaçam a masculinidade, gerando insegurança, ressentimento e agressividade? Por exemplo, o Daniel quebrando a placa da Marielle. Eu acho assim que eu acho que existe um uso, acho que tem um uso desse discurso de ameaça, de crise, que o homem se sente, aos avanços do feminismo, o homem, né, se sentiria ameaçado, né, diante da perda de privilégios. Eu acho que acontece isso porque, né, a igualdade é um valor que é excluído dessa perspectiva, dessa racionalidade neoliberal, né? Para eles a igualdade né, é falsa, né, é impossível, não existe. Eles, inclusive, valorizam mais a desigualdade por conta né, do esforço e do mérito. É um discurso. Eu acho que tem os usos, né, desse discurso da ameaça, porque isso tem um rendimento. Eu acho que isso dá um rendimento político, mexe assim com os brios, né, de alguns homens, né, que cultivam, né, noções rígidas de masculinidade, né, que acreditam, né, no poder masculino sobre a mulher, praticam a dominação porque foram dominados, enfim. Então, eu vejo mais, né, eu prefiro pensar mais nos rendimentos que esse discurso da ameaça e de uma busca de uma virilidade, né, ameaça de uma virilidade, um passado viril, assim, é mais um uso, né, do que ameaça propriamente dita. Eu vejo assim, eu tento pensar assim. Mas é óbvio, né, que a gente tem um passado, de fato, um passado patriarcal, né, um legado patriarcal, racista, né, imperial, né, colonialista, que junta todas essas representações num pacote só e estão potencializadas nessa onda neoconservadora na América Latina, né? Vide o avanço da direita cristã, né? Os apoiadores do Bolsonaro, a maior parte fazem, né, são dessas denominações, então a gente tem e religião, tendo por base a religião, a gente vai ter divisões de gênero e gênero rígidas, né? Baseadas na genética, na biologia, na religião, né? Na Bíblia, etc. Então, eu vejo o rendimento, né? Eu acho que tem muito rendimento, né? O próprio doutor Jairinho, lá no santinho dele, tinha lá, em defesa da família, contra a ideologia de gênero, fechado com o Bolsonaro. Eram as 3 falas do santinho dele. E foi eleito. A própria Flor de Lis também, né? Família acima de tudo, né? E é muito interessante, a família acima de tudo, né? Vocês viram o que os dois fizeram, né? Um com criança e o outro com marido. Então, assim, a gente não tem essa coisa do que as pessoas falam, né? Tem um gap, né, entre o que as pessoas, né, falam e o que as pessoas fazem, né? Mesmo essa ideia de virilidade, de masculinidade, né, viril, né? A gente não pode atestar que as pessoas, na sua vida privada, sigam o que elas falam, apregoam na vida pública. Como elas se representam, como o que elas entendem por ser homem, né? E por ser mulher. Eu vou fazer um outro comentário com base nas falas que já foram feitas e nas perguntas.
tentando fazer esse diálogo aí entre masculinidades e a prática esportiva, né? Que a gente vai discutir amanhã e depois de amanhã. Eu tenho feito algumas leituras do Eric Anderson, que é um norte-americano, que ele vai falar de uma masculinidade inclusiva. Ele vai trabalhar com o conceito de homisteria como algo que está relacionado ao medo do sujeito ser lido como gay na sociedade, e ele vai desenvolver pesquisas, principalmente no Reino Unido, Estados Unidos e alguns países ocidentais, onde ele vai apontar que já há um declínio da homofobia e um espaço para que os homens sejam mais... tenham códigos de gênero mais leves, tenham amizades mais sólidas, possam ser emocionalmente, manifestar suas emoções de maneira mais segura, né? Criar laços de amizade que sejam mais duradouros, sejam mais táteis com outros homens, etc. Aí, eu queria trazer 2 exemplos, um da política e um do esporte, né? Pensando nesse conceito de masculinidade inclusiva como algo que indica que no século XXI essas masculinidades já estão em mudança, né? E merecem atenção, né? Nem todas as masculinidades, nesse sentido, vão concordar ou se silenciar diante dessa violência, dessa masculinidade que está sendo imposta a nós nesses últimos 2 anos, por exemplo. Então, eu vou primeiro dar o exemplo da política em função da temática da mesa, que foi o ataque feito por um dos investigados na CPI ontem ao senador Contarato, né? E como a agência e a articulação via linguagem do senador foi capaz de produzir uma fala que não só mostrou a possibilidade de existência de outras masculinidades, mas também mostrou um discurso extremamente inclusivo no que diz respeito ao respeito às outras minorias. Minorias não no sentido de serem menos pessoas, mas de pessoas que são menos representadas, recebem menos atenção do poder público, né? Sobretudo num governo que não está preocupado com programas sociais, a não ser se forem com fins eleitoreiros, né? Então, primeiro, um exemplo da política pautado aí na homofobia, que a gente assistiu ontem, né? E, obviamente, vindo de um discurso de uma masculinidade extremamente violenta, homofóbica, etc. E no campo do esporte, a gente tem testemunhado algumas coisas que não ocorriam, que são os atletas ou as atletas assumirem a sua homossexualidade ainda durante a carreira, e não só após a aposentadoria, porque havia medo de perda de patrocínio, perda da vaga na equipe, na seleção, etc. Então, por exemplo, a gente recentemente testemunhou, e não foi a primeira vez, equipes femininas se negando a usarem um uniforme que expunha os seus corpos, né, e objetificava os seus corpos, ao invés de terem atenção à sua capacidade atlética, né? No esporte para homens, por exemplo, a gente viu nos saltos ornamentais, desde 2008, um atleta britânico, Tom Daley, assumindo a homossexualidade, depois assumindo um casamento, assumindo a constituição de uma família, e agora em Tóquio, tricotando entre uma prova e outra, fazendo tricô, né? Uma atividade generificada como feminina. Então, assim, o esporte, de alguma forma, está dando respostas a essa masculinidade hegemônica ou normativa, de alguma forma. E a política, a partir de alguns representantes e algumas representantes, como foi a Marielle, como é o senador Contarato, e outros senadores e senadoras e deputados e vereadoras, né? Vereadoras, inclusive trans também, aqui no Rio de Janeiro, né? Estão dando respostas
que são contra-hegemônicas, no sentido de não aceitarem a imposição de uma masculinidade violenta, nociva, hegemônica, no sentido conferido pela Connell. Como é que você avalia essas respostas, né, do esporte e da política em relação a esse contexto de uma masculinidade violenta que você trouxe na sua fala quando fez a associação, principalmente com a política e com o contexto atual? Sim, óbvio, né, que para toda hegemonia tem uma contra-hegemonia, então, e eu acho que o espaço, né, que está sendo da expressão dessa contra-hegemonia vem, obviamente, crescendo. A gente não tem realmente muitos espaços para falar sobre homens, isso é muito característico, né? Não existe esse espaço nos jornais, nas mídias. A gente não tem esse espaço onde a gente tematize masculinidade, que a gente fale de gênero, fale de homens, isso é muito difícil, né? Ainda, né? Como eu falei, quando a gente fala em gênero, a gente fala em mulher. Mas esse conceito que você está usando aí é muito interessante. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o trabalho diretamente do Anderson, Anderson Andersen. Eu li um trabalho que citava a masculinidade inclusiva no âmbito do sistema penitenciário na Escócia, né? Então, era um pesquisador que vinha já usando esse tema, citando esse trabalho mais inclusivo, né? Que é bastante interessante, inclusive uma denominação muito boa, né? Porque ela dá uma noção justamente, né, de uma certa busca pela igualdade, de gênero, né? Então, assim, esses espaços, assim, como fazer também com que a gente tenha mais espaços para poder dar visibilidade a essas manifestações de masculinidades mais inclusivas e falar mais sobre isso em espaços, né, da mídia, das jornais, nas escolas, né, no âmbito até da educação física. As pessoas precisam entender que existem outros, precisam conhecer modelos, né, teoricamente e empiricamente de masculinidades que não se estruturam em torno, né, de práticas consideradas, né, hegemônicas, como violência, frieza emocional, né, aqueles atributos que são associados a uma masculinidade hegemônica. Então, esse é um desafio que tem, né? E eu, assim, eu vejo também, né, até no futebol feminino, que eu não entendo muito de futebol, mas eu gosto de acompanhar o futebol feminino, como muita coisa mudou em relação às falas sobre o futebol feminino, né, como vem se modificando. E eu acho que as mídias que a gente tem acesso, elas não vão falar porque, né, elas estão afinadas aí com esse discurso da tradicional família brasileira, que é montada na ótica heteronormativa patriarcal. Então, a gente precisa melhorar esse canal, né, de comunicação e trazer para dentro da universidade, para os espaços que a gente puder, falar dessas masculinidades inclusivas. Eu acho que é muito interessante. Mais trabalhos, né? Publicar mais trabalhos sobre essas figuras, que eu não tenho visto assim ainda. Acho que vocês têm um artigo, não sei se é um capítulo de vocês que toca, não sei se é teu próprio capítulo, Fabiano, que toca um pouco sobre essas mudanças no esporte, desde o esporte, né? Em relação às masculinidades, ao que é compreendido como masculinidade. E a gente vai sempre assim, a gente tem um pensamento binário, né? Eurocentrado, e a gente está sempre fazendo essas divisões rígidas entre papéis, né, de gênero. A nossa linguagem não ajuda, né? A gente está introduzindo assim, o todes, enfim, uma linguagem mais neutra, mas ainda assim, tem muita resistência, né? A gente não tem um vocabulário interessante sobre isso.
E teve muito avanço, né? De qualquer maneira, assim, aceitar o nome social. Então, alguma coisa eu vejo, assim, de fato, avanço, mas um contexto que não ajuda, né? Com o avanço desses discursos antidemocráticos. E o próprio chefe, sei lá, esse homem que está lá como presidente é um porta-voz né, desse pensamento conservador, né, autoritário, hiper-autoritário e conservador. Então, até a gente se livrar disso, né, a gente tem muita coisa para fazer. A ideia inicial de eu e Leandro organizarmos o livro sobre essa temática e agora a gente iniciar esse terceiro seminário do GREGEF sobre a temática dos estudos das masculinidades é porque no campo da educação física os estudos de gênero já têm quase 4 décadas, mas eles se originaram dos estudos feministas, dos estudos com foco nas mulheres, dos estudos que inicialmente investigaram a exclusão das meninas nas aulas de educação física escolar, a separação por sexo nessas aulas, as dificuldades que as mulheres enfrentaram na inserção, permanência e ascensão ao esporte de alto rendimento, na inserção de mulheres na gestão esportiva, né, na menor cobertura midiática ou numa cobertura midiática que objetifica o corpo da mulher, atleta, né? E os estudos sobre masculinidade, sobre homens e masculinidade chegaram depois na educação física, quando a gente compara com outras áreas, como a antropologia, como a história, como a educação, né? Então, a gente entendeu que a gente precisava reunir um grupo, né, que tivesse alguma produção, né, nesses estudos para tentar organizar uma obra, e a gente está aproveitando o seminário para fazer essa primeira troca, né? E não é uma coisa fácil, né? Porque, apesar de parecer óbvio, né, a gente, quando pensa em violência e quando a gente pensa em gênero, a gente pensa primeiro em feminicídio, né? A gente pensa, você mesmo mencionou na sua fala, né, como o número de feminicídios aumentou durante a pandemia da Covid, né? Mas quando a gente faz um levantamento sobre o número de mortes por armas de fogo e quem mata e quem morre, né? E quando a gente faz uma analogia entre isso e a liberação das armas no Brasil nos últimos 2 anos, num governo que é pró-armamentista, né, copiando o governo norte-americano, né, e quando a gente percebe que pouco se fala disso, e isso é um problema social que vai acarretar um número de mortes cada vez maior por armas de fogo nos anos futuros, né, é preocupante. Porque se a gente não discutir políticas de masculinidade sobre armas de fogo, né, a gente não vai lidar com um problema social que já existe e vai se agravar. E não é só esse, né? Você falou agora sobre a questão da educação, né? Se a escola não permitir a abordagem da temática de gênero e sexualidade pelos seus componentes curriculares, da história, da geografia, da educação física, da língua estrangeira, da literatura, da língua portuguesa, dificilmente a gente vai construir jovens, né, que não reproduzam esses binarismos, essa misoginia, essa homofobia e a violência que a gente está... nós não naturalizamos, mas parte da população naturaliza, né? Então, assim, são questões que têm que ser colocadas na pauta, né? E dentre essas questões de gênero, as questões relacionadas às políticas das masculinidades precisam ser discutidas no âmbito aí da educação física e do esporte. Elas ainda estão à sombra, né? A gente tem pouca produção, então é um desafio encontrar esse espaço, construir esse espaço e, teoricamente, fundamentar a discussão, né, o debate. Não, e a gente também começar a falar de gênero e falar de homem, né? Porque a gente, quando fala de gênero, nós mesmos, pesquisadores, muitas vezes não incorremos nesses problemas, né?
a tendência da gente associar o gênero e a mulher. Então, temos que lutar, né? Mudar o vocabulário já ajudaria, né? O Tiago Ivamoto fez um comentário ali no chat. A situação e todo o procedimento jurídico esportivo que a Carol Solberg passou é uma imagem de um pensamento masculino e conservador. Quando os homens fizeram apoio político, não sofreram nenhuma sanção. Ele está fazendo uma alusão ao que aconteceu no voleibol de praia, né? A Carol Solberg, depois de um jogo, mas ainda na arena do vôlei, ela gritou um fora Bolsonaro. E quando a seleção masculina de vôlei fez o número do candidato Bolsonaro antes das eleições, não houve sanção alguma em relação a eles, né? Então, como a gente consegue aproximar política e esporte, né, de uma maneira muito próxima, e como isso funciona a favor dos homens, né, nesse caso específico, né? Nenhum jogador da seleção masculina de voleibol de quadra foi sancionado por fazer a apologia, a campanha política para o Bolsonaro antes das eleições. Mas quando uma atleta do voleibol de praia manifesta sua insatisfação com o governo, ela é julgada juridicamente, né? Ela pode perder o patrocínio, ela pode ter que pagar uma multa. Sim. Então, as coisas estão imbricadas, né? E fora os xingamentos que ela deve ter, né? Que ela vai sofrer, né? Fora as discriminações que ela vai sofrer pelo gênero, né? Ela vai ser... Então, tem uma estrada aí para percorrer, né? É uma longa estrada. Pessoal que está acompanhando pelo YouTube, alguém tem algum outro comentário que queira fazer para a professora Fátima? Juliana Peluso, ex-orientanda. Ela está se escondendo, né, Juliana? Ela fez um comentário. Muito boas e interessantes as análises da professora Fátima, importantíssimas para pensar o momento atual. E a Joyce escreveu aqui: concordo com o professor Fabiano sobre a necessidade de ampliar as discussões de gênero, masculinidade e feminismo no espaço escolar. O que eu acho difícil é que a escola... Só posso fazer um comentário? Que a escola assim, essa a ideologia de gênero, esse negócio da ideologia de gênero, acabou também contaminando o ambiente escolar, né? Que já era bastante conservador, mas agora é isso, né? Você não pode... Tem esse grupo, né, do kit homofobia, kit gay, isso tudo já era uma expressão dessas coisas que a gente vem falando aqui, de um certo bloqueio aos avanços, né, dos grupos, né, por direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente na escola tem muito problema, né, de falar de gênero, de sexualidade, por conta de contra a ideologia de gênero, e o próprio Ministério da Damares, né? Ministério da Mulher e da Família, e não sei mais o quê. Desde 2014 a gente vê todo um movimento de uma bancada religiosa pressionando o Congresso para suprimir termos como gênero, identidade sexual, sexualidade de documentos nacionais da educação, né? Desde o Plano Nacional da Educação à Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente, hoje, quando pega, por exemplo, a BNCC, você não encontra mais esses termos. Então, eles se tornaram implícitos, né? Quando se falava da necessidade de se discutir questões de gênero, sexualidade, identidade na escola, agora se fala sobre a necessidade de discutir desigualdades na escola. Mas não se fala de que natureza, né? E aí, muitas vezes, não em todas as escolas, mas se você, docente, quer problematizar questões relacionadas a gênero e sexualidade, você entra numa polêmica que, às vezes, gera um problema muito maior, né, para você, enquanto professor ou professora, naquele contexto, né? Os professores estão sendo perseguidos.
Com certeza. Bom, pessoal, então eu queria... Juliana Peloso, vamos lá. Esta mesa de abertura escancara como as questões de gênero estão no centro da nossa situação política. Daí entendemos o medo que discutir o tema. De discutir o tema, Juliana. Vou botar lá, de discutir o tema. É fato. Sobretudo para quem está ingressando, né, na escola, né? A Juliana é uma pessoa que está ingressando agora na Secretaria Municipal de Educação para trabalhar e vai ter que lidar com essas questões no cotidiano das aulas, né? Porque os meninos e meninas nos esfregam na cara as questões de gênero, né? Então, como não abordá-las, né? Ao contrário do que a gente imagina, hoje a gente tem meninos e meninas que se posicionam e resistem a esses padrões heteronormativos que são impostos a eles e a elas, né? E aí não tem como nós não abordarmos. Bom, a gente vai ter oportunidade de discutir essas questões amanhã e na quinta-feira, né? Quando a gente vai ter 2 mesas que vão trazer 6 dos 9 capítulos desse livro. Queria agradecer publicamente a professora Fátima por reservar esse tempinho dessa noite e por preparar a palestra de abertura desse seminário. Foi um prazer conhecê-la, mesmo que remotamente, né? Mas agradeço muito. Queria agradecer quem acompanhou a palestra pelo YouTube, as pessoas do Grechef que estão online também, e queria agradecer também publicamente ao Vinícius Godinho e ao Maurício, que são os técnicos lá do Instituto de Educação Física que estão viabilizando a transmissão dessa abertura, desse evento, no canal do YouTube do Instituto de Educação Física da UF. Então, amanhã a gente continua com a primeira mesa redonda, que vai trazer a professora Francisca Islândia, a professora Juliana Peluso e o professor Leandro Brito, com as temáticas: o rugby como uma arena de fronteiras entre masculinidades alternativas e homossexualidade, masculinidades na educação física escolar, reflexões necessárias sobre um tema velado e por uma perspectiva pós-fundacional para os estudos sobre homens e masculinidades na educação física. Então, amanhã a gente tem uma mesa com 3 palestrantes, seguida aí de um debate na sequência. Tá bom? Tá bom. Queria agradecer, né, por esse convite mais uma vez. Eu acho que eu me senti assim, muito feliz de poder trabalhar, fazer essa abertura. E perguntar se vai estar disponível, porque amanhã provavelmente eu posso assistir, vou ter uma palestra às 5, mas eu queria, nos outros dias, vai estar disponível, né? Vai, no canal do YouTube do Instituto. Amanhã eu vou assistir a palestra do Leandro e da Juliana, mas na quinta-feira eu não sei, porque eu tenho aula, então aí eu acho que vai ficar um pouco difícil. Uhum. Tá bem? E aí, assiste a da Juliana para depois... fazer perguntas cabeludas a ela. Isso. Amanhã. Tá? Tá jóia, então. Eu queria só 2 minutinhos antes, depois que as pessoas saírem, Fabiana, eu posso dar 2 palavrinhas com você? Coisa rápida, nada demais, não. Tá. Eu vou encerrar só a gravação, então, e aí a gente continua. Isso.